Olá, eu sou o advogado Bruno Lever e hoje nós vamos cuidar do tema direito imobiliário. Quando a gente fala de direito imobiliário e direito do consumidor, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as relações imobiliárias elas podem ser de compra e venda e podem ser de locação. É uma primeira bifurcação importante. Por quê? Porque nem toda relação de compra e venda vai ser uma relação de consumo e nem toda relação locatícia vai ser uma relação de consumo. Então, nem toda relação imobiliária é uma relação de consumo. Muito bem. As relações locatícias são regidas pela Lei 8.245 de 91, que você conhece, é a Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato é a legislação especial que rege as relações de locação. As relações de compra e venda vão ser regidas pelo Código Civil e podem ser regidas também pela Lei de Incorporações Imobiliárias, que é a Lei 4.591 de 64. Ok? Muito bem. Uma coisa importante é a gente entender que nas relações locatícias é muito controvertido na jurisprudência, na doutrina, se haveria ou não uma relação de consumo. E, para a jurisprudência hoje prevalente, não existe relação de consumo nas relações imobiliárias, ou nas relações imobiliárias locatícias. Ou seja, nas locações, como regra, não haverá incidência do Código de Defesa do Consumidor. E Bruno, por que isso é importante? Porque, como você sabe, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei protetiva e, como tal, é uma lei que traz mais benefícios para o consumidor. Então, um locatário que tem a seu favor o Código de Defesa do Consumidor vai ter algumas prerrogativas e direitos que aquele locatário que não seja consumidor não terá. Vou te dar um exemplo. Se a relação locatícia for entendida como uma relação de consumo, o máximo que se poderá cobrar de multa por atraso no pagamento do aluguel é 2%. É esse o limite máximo permitido de multa no Código de Defesa do Consumidor, se eu entender o contrato de locação como um contrato de consumo. Se for pelo Código Civil, você já sabe que a multa pode chegar ao valor do principal. Então, atrasado o aluguel daquele mês, a multa pode equivaler a 20%, a 30%, a 40%, dependendo daquilo que estiver previsto no contrato. Não haverá limitação de 2%, porque ela é só para relações de consumo. Esse é um exemplo muito nítido, então, de por que é relevante a gente discutir se a relação de consumo se a relação locatícia é uma relação de consumo ou não. E eu já adiantei para você que a jurisprudência majoritária diz que não é uma relação de consumo. Por quê? Qual que é o argumento que eles usam? Que a relação locatícia, ela é uma relação regida por uma lei especial, que é a Lei de Locações. Esse argumento é adequado? Não me parece. Você já deve ter pensado aí, falado, olha, mas peraí, se for assim, então a relação com o plano de saúde também não é uma relação de consumo, porque ela também é regida por lei especial, a Lei 9.656. A relação com idoso também é regida por lei especial. A relação com criança também não é, porque é regida por lei especial. Quer dizer, se a própria relação de compra e venda de imóvel na planta, que tem regência em grande parte pela Lei de Incorporações Imobiliárias, também não seria, porque ela é regida por lei especial. Ou seja, esse argumento por si só não se sustenta. Por outro lado, se nós formos analisar a questão da vulnerabilidade, é óbvio que se a relação locatícia for intermediada por uma imobiliária, ou seja, uma imobiliária que intermedia a relação entre locatário e locador, essa imobiliária trará para a relação um profissionalismo, trará para a relação a habitualidade própria de um fornecedor, seja na relação com o dono do imóvel, seja na relação com o locatário, atraindo, portanto, a vulnerabilidade da outra parte. Porém, apesar dessas duas colocações de que a existência de uma lei específica não é suficiente para afastar o CDC e de que a presença de um ente profissional como a imobiliária
traz a questão da vulnerabilidade, não têm sido levadas muito em consideração pela jurisprudência majoritária, que continua entendendo que as relações locatícias não são relação de consumo, ok? Só que eu trago essa crítica para você, porque na relação de consumo, o CDC, ele convive e conversa e dialoga, pela teoria do diálogo das fontes, com outras leis. Você sabe muito bem, quando eu vou analisar uma relação de consumo, eu não posso olhar só para o Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho que olhar resoluções, eu tenho que olhar atos normativos de agências reguladoras, eu tenho que olhar o Código Civil, tenho que olhar outras legislações especiais que convivem, que são atraídas para aquela relação porque ali eu tenho um idoso, porque ali eu tenho uma relação de direito imobiliário envolvendo um imóvel na planta, uma incorporação imobiliária. Elas convivem. Por que aqui na relação locatícia se permitiria o afastamento do CDC e não a sua convivência com a lei de locações, não é? Muito bem. Mas, passando a questão da locação, o meu foco principal com você vai ser a compra e venda de imóveis, e especialmente a compra e venda de imóveis na planta, a compra e venda de imóveis em incorporações imobiliárias, tá ok? O que se chama hoje de compra e venda de imóvel na planta é a compra e venda de unidades em construção, ou seja, de imóveis que você compra antes de estarem prontos, de imóveis que a construtora ainda vai construir e te apresenta ali. Por isso que se fala na planta, porque ela te mostra a planta do empreendimento, o planejamento dele, mas ele não existe ainda. E você compra a unidade que virá a ser construída ali, o apartamento, o prédio que virá a ser construído ali. Bom, você já deve ter imaginado, é um negócio naturalmente de risco, porque várias coisas podem acontecer no meio do caminho. Essa obra pode não ficar pronta, a construtora pode falir, empregados da obra podem não ser pagos, algumas documentações necessárias para se lavrar e registrar e transferir escritura do imóvel podem não ficar prontas por problemas com a prefeitura. Mas por que as pessoas ainda assim celebram esse tipo de negócio apesar do seu risco? Pelo preço. Como o risco é mais elevado, o valor também do imóvel é menor. Se compra imóveis a preços menores quando eles são na planta do que quando eles já estão prontos, porque afinal de contas ali o comprador está integralizando, assumindo um pouco do risco junto com a construtora. Por isso ele tem um desconto no preço, um preço mais atrativo do que se ele comprasse um imóvel já pronto, com registro, sem maiores riscos, ok? Então, nessa seara, é muito importante o advogado desenvolver uma atuação preventiva, consultiva, auxiliar o cliente dele. Quando o cliente chega no escritório dizendo, olha, eu tenho a intenção de adquirir um apartamento na planta, tem informações básicas que o advogado tem que verificar. Tem informações básicas que o advogado tem que pesquisar e buscar para o cliente, para poder ajudar o cliente a avaliar o grau de risco do negócio. Porque não é possível comprar um apartamento na planta sem risco. Isso não tem como o advogado garantir para o cliente. Eliminação de risco. Mas tem como o advogado diminuir os riscos. Tem como o advogado ajudar o cliente a saber onde ele está pisando. Tem como o advogado ajudar o cliente a saber qual o grau de risco que ele vai assumir. Porque há situações mais complexas e há situações mais simples. Se é um imóvel, por exemplo, que é um empreendimento que está sendo construído num terreno que foi cedido à construtora e que está ainda num processo de inventário, por exemplo, foi o espólio que prometeu alienar aquele terreno para a construtora ao final do inventário. E a construtora está fazendo um empreendimento ali, você sabe que isso é muito mais complexo e arriscado do que uma construtora que está construindo num terreno próprio. Você sabe disso. Então, há situações que o advogado precisa pesquisar para dar informação adequada para o cliente. E aí, é sobre essa atuação preventiva e sobre essas informações que você deve buscar que eu quero começar a conversar com você. Muito bem. Então, você vai pegar para mim a Lei 4.591 de 64,
que é a lei que cuida das incorporações imobiliárias. Você vai ver aí que essa lei traz, lá no artigo 32, alguns documentos, uma relação de alguns documentos que a construtora deve averbar, que a construtora deve registrar, deve colocar no registro do imóvel, do empreendimento, que ela deve registrar no cartório para ela poder fazer aquele empreendimento. Quando o empreendimento é um empreendimento futuro, né, o imóveis na planta, nós temos a figura da construtora, que é aquela que vai efetivamente fazer a obra, construir o prédio, e nós temos também a figura da incorporadora, que é aquela que vai fazer a comercialização, que vai fazer a venda dessas unidades futuras. Pode ser que a mesma empresa reúna a qualidade de construtora e de incorporadora, mas pode ser que essas atividades sejam feitas por empresas distintas. Uma é a construtora, a outra é a incorporadora. Ok? Então essa já é uma primeira informação que você tem que verificar para o seu cliente, até para saber questão de legitimidade na hora de fazer o contrato. Quem é a construtora, quem é a incorporadora, é a mesma empresa, isso é fundamental. Muito bem. Bom, então a primeira coisa que você vai fazer quando um cliente te procurar, interessado em adquirir um imóvel na planta, antes mesmo de olhar o contrato, é ir ao cartório de registro de imóveis, onde esse empreendimento está registrado. Porque toda incorporação imobiliária tem que ser registrada no cartório. A legislação prevê que para comercializar unidades futuras, a construtora tem que ter registrado aquele empreendimento, a incorporação imobiliária no cartório, com uma série de documentos sobre o empreendimento. A planta do imóvel, previsão de custo daquela obra, previsão de entrega daquela obra, tem que estar tudo instruindo esse registro da incorporação imobiliária. Muito bem. E aí, quando você for ao cartório e solicitar essa cópia do registro da incorporação imobiliária, você também, obviamente, vai verificar o registro do imóvel, do terreno onde está sendo construído o empreendimento. E aí você vai verificar primeiro quem é o proprietário desse imóvel, para você identificar se é a construtora ou se é de um terceiro que está cedendo esse terreno para ela construir, que vendeu esse imóvel para ela construir, que permutou esse imóvel, ou seja, entregou o terreno para a construtora e vai ficar com 3, 4 apartamentos na hora que o prédio ficar pronto. Você tem que verificar essa situação, para poder já começar a avaliar o grau de risco. Porque se o terreno faz parte do empreendimento, se a obra não for concluída, pelo menos o terreno a construtora tem para garantir. Né? Os proprietários podem depois se juntar e continuar o empreendimento. Agora, se ela não formalizou bem o negócio envolvendo o terreno, você sabe que, dependendo da situação, quem constrói imóvel alheio perde a construção. Não é? Então, às vezes, uma nulidade ou um problema, uma invalidação do negócio originário do terreno onde o imóvel está sendo construído pode gerar invalidação ou dificuldades extremas para quem comprar as unidades futuras ali naquele empreendimento. Esse é um primeiro ponto. Segundo, você tem que verificar se constam ali as certidões negativas de tributos, de débitos, né? Porque, por exemplo, a construtora ela tem que pagar uma série de impostos, dentre eles INSS dos empregados da obra, cujo não pagamento pode gerar, inclusive, responsabilizações para os compradores dos apartamentos. Então, tem que ver se estão juntadas ali as CNDs, as certidões negativas de débito, dizendo, não há débitos em aberto, que devem ser atualizadas de tempos em tempos, para se conferir a rigidez dessa obra, ok? Há ainda alguns outros documentos que não vão existir nesse primeiro momento, mas que tem que aparecer depois, como, por exemplo, a baixa de construção, ou a BITSE, que é o ok da prefeitura, que é o documento dizendo que aquela obra atende às normas do município, né? Normalmente questões ligadas à ligação de água, de luz, de gás, da forma apropriada, recuo de passeio. Mas essa é uma documentação que, se o imóvel ainda está em construção, obviamente ela não vai existir. Só que ela é fundamental, ou seja, é fundamental que o projeto
de construção atenda às normas municipais para que a construtora consiga esse habite-se lá na frente, porque o habite-se é requisito para que se individualize a propriedade de cada uma das unidades futuras do empreendimento, de cada um dos apartamentos. A construtora só vai conseguir fazer um título de propriedade para cada apartamento e transferir para cada comprador se ela conseguir a documentação legal, dentre ela o habite-se. Então é um documento fundamental que está ligado à aprovação do projeto de construção pela autoridade pública, pelo município, ok? Muito bem. E ali no registro, o registro é como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel, do empreendimento. Então ali você vai ter ainda averbadas quaisquer outras coisas relevantes que devam produzir efeitos perante terceiros relacionadas àquele empreendimento. Então, por exemplo, se a construtora, para construir um empreendimento, contratou um financiamento junto ao banco, né, e constituiu uma garantia real para o banco, por isso, ou seja, ela deu o próprio empreendimento como garantia do empréstimo, isso tem que estar averbado, isso vai estar averbado lá no registro. Então lá você vai ver uma alienação fiduciária, ou você vai ver uma hipoteca, na verdade. Você vai ver ali que os bens que estão sendo comprados, na verdade, estão em garantia para o banco. Se a construtora não construiu, o banco vai tomar o que foi construído daquele. Se ela não pagar o financiamento, o banco pode tomar aquele empreendimento para garantir a sua dívida. Nós vamos estudar que há uma súmula do STJ que mitiga a abrangência dessa garantia em relação ao consumidor. Mas, em princípio, você tem que ver, então, se esse empreendimento tem algum tipo de ônus real sobre ele, se tem algum tipo de constrição, até mesmo judicial, se há alguma penhora averbada. Ou seja, vendo o registro do imóvel, você vai ter as informações essenciais sobre aquele empreendimento para poder dar critérios, parâmetros para o seu cliente avaliar se é um risco que ele quer assumir ou não, qual é a extensão do risco. Às vezes um imóvel que já tem uma penhora, um imóvel que tem algum tipo de garantia real, algum tipo de constrição, não vai interessar para aquele comprador. Ou ele vai negociar um preço ainda melhor porque o risco é ainda maior. Ok? Então a atuação preventiva do advogado, que já começa nesse ponto, ela é muito importante. Muito importante. Passada essa fase preliminar de você analisar a documentação do empreendimento, de você ir no cartório e fazer essas verificações, chega-se na fase de análise do contrato. E aí também aqui a atuação preventiva do advogado é fundamental. É muito mais fácil evitar que o problema aconteça do que depois correr atrás de resolver esse problema. Então, há questões fundamentais que você vai ter que verificar nesse contrato antes de deixar o seu cliente assinar. E tem coisa que você não vai deixar ele assinar, que você vai negociar, vai tentar mudar, se não conseguir, você vai dizer para ele, olha, não dou meu aval para você assinar, porque isso aí é uma condição muito abusiva, isso aí, né, é uma questão muito onerosa, né? E nós vamos ver que a jurisprudência tem hora que é favorável, mas tem hora que não é favorável ao consumidor. Então tem coisa que vai permitir depois uma anulação de uma cláusula, sim, mas tem outras que a jurisprudência é muito rigorosa e não vai permitir a anulação. Então agora eu vou analisar com você as principais cláusulas contratuais dos contratos imobiliários, principalmente aquelas cláusulas que vêm gerando controvérsia na jurisprudência, na doutrina, sobre a sua validade ou invalidade, sobre a sua abusividade, tá bom? Então são temas selecionados para que você agora possa analisar adequadamente o contrato que o seu cliente trouxe da construtora, tá bom? Para fazer a compra e venda. Muito bem. O primeiro tema importante nos contratos imobiliários é o tema das taxas. As construtoras costumam cobrar uma série de taxas do comprador. Você já deve ter ouvido falar em várias delas. Taxa de corretagem, taxa SAT, taxa de evolução de obra, taxa de assistência, taxa de registro. Elas recebem vários nomes, não é? E aí fica a discussão de quais taxas são devidas, quais taxas são indevidas, de que forma a taxa pode ser cobrada.
Vamos começar falando da taxa de corretagem, que é a principal e normalmente até mesmo a mais vultosa delas, né? A taxa de corretagem é a taxa que se paga para remunerar o corretor, que é um profissional, muitas vezes autônomo, que faz a ligação entre o comprador e o vendedor, que encontra o imóvel para o comprador, que encontra um comprador para o imóvel do vendedor. O corretor pode ter sido contratado tanto pela construtora quanto pelo comprador, vai depender do caso. E aí a discussão que fica é: de quem é a responsabilidade por remunerar o corretor? É claro que, em regra e em princípio, essa responsabilidade é de quem contratou. Quem contratou o corretor, que o remunere. Só que é comum que, nas situações em que a construtora contratou o corretor, ela repasse esse custo para o consumidor por meio da taxa de corretagem. Então, ela repassa a remuneração do corretor para o consumidor por meio da taxa de corretagem inserida lá no contrato. E aí, a discussão é: será que essa taxa, será que esse repasse, ele é válido ou não? Muito bem, sobre isso se manifestou então o STJ em 2016. E estou até aqui com o julgado para falar com vocês. Em 2016, o STJ decidiu por unanimidade que a cláusula de corretagem é válida. Que a cláusula de corretagem é válida, ou seja, que a construtora pode sim repassar para o comprador o custo do corretor, mesmo tendo sido ela quem contratou o corretor. Para isso é necessário que haja a previsão contratual expressa e que o consumidor tenha aceito isso ao contratar. Não é? E aí, então, ele vai assumir a responsabilidade de pagar o corretor pela taxa de corretagem. Só que isso não significa que a taxa de corretagem, então, sempre vai ser lícita e devida. Por quê? Porque esse repasse de custo só pode acontecer quando efetivamente houver sido prestado um serviço de corretagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Há situações em que não há um corretor, em que a construtora não contratou um corretor para buscar o comprador, que o comprador não foi encontrado pelo corretor, não foi até um estabelecimento de corretagem e achou o imóvel. Há situações em que o comprador estava passando em frente à construção e tinha um estande da própria construtora ali, e ele foi ali e negociou diretamente com um funcionário da construtora e adquiriu o empreendimento. E que mesmo assim consta taxa de corretagem no contrato. Nesse caso, é óbvio que a taxa de corretagem não é devida, porque aqui não houve a prestação do serviço de corretagem. Então, o consumidor está ressarcindo a construtora por um serviço que não foi prestado. Há uma nítida vantagem indevida. Então, o entendimento do STJ deve ser visto sob esse prisma, de que é preciso que tenha ocorrido de fato um serviço de corretagem. E aí sim pode haver a taxa de corretagem. Se não houve serviço de corretagem, a cobrança de taxa de corretagem indevida. Outra questão fundamental é se o contrato for rescindido, se o contrato for desfeito, como é que fica a devolução da taxa de corretagem? Né? O consumidor vai ter direito à devolução da taxa de corretagem ou não? Porque os corretores vão argumentar que o serviço deles foi prestado, que o serviço deles era a aproximação entre as partes e a celebração do contrato. Se ele foi rescindido lá na frente depois, por culpa de uma delas ou por vontade simplesmente de uma delas, ele, corretor, já não tem nada a ver com isso, o serviço dele foi prestado. Muito bem, ainda que se entenda que o corretor não deva restituir o que recebeu de taxa de corretagem, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa da construtora, por culpa exclusiva da construtora, é óbvio que ela deverá ressarcir o consumidor, o comprador, pelo pagamento da taxa de corretagem. Ok? Esse é o entendimento mais consentâneo, mais adequado. Muito bem. Agora, enquanto o STJ entendeu que a taxa de corretagem é válida, ele também entendeu que a taxa SAT é inválida.
O que é a taxa SAT? A taxa SAT é entendida como uma taxa de assistência jurídica, né? Onde a construtora repassa para o consumidor, para o comprador, o seu custo jurídico para a celebração do negócio, relacionado à assessoria jurídica para fazer o contrato que foi assinado, assessoria jurídica do negócio. E aqui o STJ entendeu, olha, esse já é um tipo de custo que não pode ser repassado para o consumidor, porque esse é um custo inerente à atividade da construtora. Porque a construtora ela pode vender o empreendimento sem um corretor, se ela quiser. Mas ela não pode vender o empreendimento sem a assessoria jurídica, sem o contrato que ela oferece para o consumidor. Isso é um serviço que está muito mais intimamente ligado ao negócio dela do que o serviço de corretagem. É um serviço inerente ao negócio, ela tem que fazer um contrato, não é? E esse contrato, a assessoria jurídica que ela usa para fazê-lo, é custo dela, inerente ao negócio dela, que não pode ser repassado ao consumidor. Até porque o consumidor teria então a opção de dizer, já que eu vou remunerar, eu quero que o meu advogado faça o contrato. É claro que a consultora não vai aceitar isso. É um contrato de adesão, ela estabelece os termos e condições, então ela usa ali o advogado dela e quer que o consumidor remunere o advogado dela. Essa taxa foi considerada pelo STJ indevida, abusiva. E o mais importante aqui, gente, o fundamental, é que o STJ entendeu que nos casos de cobranças indevidas pelas construtoras, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos. Você tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Você sabe que a regra no CDC, por responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço, é de 5 anos. O prazo prescricional é de 5 anos. Nos casos de cobrança indevida, há aí uma discussão de qual seria o prazo, se seria esse prazo de 5 anos, se seria o prazo decenal do Código Civil de 10 por não haver uma previsão específica, mas o STJ resolveu aplicar o artigo 206 do Código Civil, no seu inciso 3º, que traz o prazo de 3 anos para reparação civil, o prazo de responsabilidade civil. E aí então ficou o prazo de 3 anos para o consumidor questionar qualquer cobrança indevida nos contratos. Então você tem que ter muito cuidado com esse prazo, não são 5 nem 10, são 3 anos para o consumidor questionar qualquer cobrança abusiva no contrato imobiliário, relacionada a cláusulas, a taxas abusivas. Tá ok? Há ainda outras taxas, como eu falei para você, taxa de registro, taxa de evolução de obra, sobre as quais ainda não há um posicionamento jurisprudencial consolidado, não é? A taxa de evolução de obra mesmo gera muita discussão e a jurisprudência ainda é bem dividida, havendo decisões que consideram a taxa de evolução de obra devida e havendo decisões que consideram a taxa de evolução de obra indevida. Aí vai ficar a análise do caso concreto, a defesa da tese, a compreensão do juiz da causa, ok? Então não há ainda muita consolidação. Outro tipo que vem se tornando comum, corriqueiro, de cláusula abusiva nos contratos imobiliários, são aquelas cláusulas que impõem vendas casadas. Vou te dar um exemplo. Há situações em que o contrato imobiliário prevê que assim que o empreendimento ficar pronto, os compradores, os consumidores se comprometem a contratar uma determinada administradora de condomínio para fazer a gestão do condomínio nos 2 primeiros anos. Ora, e se os compradores preferissem ter um síndico próprio, com todas as atribuições, ou contratar uma outra administradora ao invés daquela que está prevista pela construtora? Não poderiam? A construtora ali pega um parceiro seu e impõe a contratação desse parceiro aos compradores. Essa é uma cláusula nitidamente abusiva, por afronta ao artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê como abusiva qualquer prática comercial de imposição de uma venda casada. E a venda casada acontece em situações como essa, onde o consumidor é forçado a contratar um serviço, em situações em que muitas vezes ele podia preferir outro serviço, ou podia preferir nem mesmo contratar aquele serviço. Ok? Muito bem. Há também situações de imposição de
obtenção de financiamento junto a uma determinada instituição bancária. Há situações em que a construtora só financia a aquisição de um apartamento no seu empreendimento pelo banco X. Se o consumidor conseguir uma linha de crédito mais favorável em um banco Y, ela não aceita. Obviamente, também há aqui a prática nítida de uma venda casada, não sendo possível se admitir uma cláusula como essa. Há ainda outros tipos de cláusulas abusivas que não estão relacionadas a uma venda casada, mas que estão relacionadas a uma exoneração ou a uma atenuação indevida de responsabilidade da construtora. Há situações em que a construtora prevê que ela não terá responsabilidade em caso de atraso da obra, ou então que ela simplesmente silencia a esse respeito. Prevê uma série de penalidades para o consumidor que atrasar o pagamento das parcelas, prevendo até mesmo possibilidade de rescisão do negócio, mas não prevê nenhum tipo de penalidade caso ela, construtora, não entregue a obra no prazo combinado ou entregue a obra em condições distintas. O silêncio do contrato não pode jamais significar uma ausência, uma exoneração de responsabilidade da construtora. Jamais. Nesses casos serão consideradas nulas quaisquer cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade da construtora, no teor do artigo 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, e sendo o contrato silente, a responsabilidade da construtora será fixada judicialmente, segundo os parâmetros construídos pelo juiz. Ok? Muito bem. Nós vimos aí algumas das cláusulas contratuais abusivas que podem aparecer nos contratos imobiliários. Além dessas cláusulas contratuais abusivas, é muito importante que você verifique a legitimidade de quem está vendendo o imóvel. Se quem está vendendo pode vender. Porque eu já me deparei com situações concretas onde o proprietário do imóvel era uma pessoa e o alienante era outra. Por exemplo, um investidor que comprou uma unidade do empreendimento para investimento da construtora, não fez o registro daquela unidade no seu nome e depois queria vender o imóvel para o comprador, se colocando como vendedor, como alienante no contrato e com a construtora anuindo aquele negócio. Ora, é obviamente que isso, a hora que chegar no cartório, vai dar problema, porque essa manobra visa evitar que aquele investidor pague TBI, pague taxas de registro, mas o cartório não vai abrir mão dessas taxas. E aí o que vai acontecer na prática é que o comprador do empreendimento, o consumidor, vai ter que pagar 2 vezes o ITBI, vai ter que pagar 2 taxas de registro. A primeira, transferindo o imóvel da construtora para o investidor, que já tinha o contrato de compra e venda particular, e a segunda, transferindo do investidor para ele, comprador. E se ele já assinou o contrato, se esse problema já está na mão dele, ele vai ter que pagar para resolver o problema e depois ir buscar ressarcimento. Então é óbvio que se você identificar esse problema, você já vai evitar que o seu cliente passe por essa dor de cabeça. E já vai dizer com a consultora, olha, aqui é preciso se ajustar à legitimidade de quem está vendendo. Primeiro vocês vão providenciar o registro dessa unidade em nome do investidor e depois a gente celebra o contrato. Essa história de intervenção, anuência da construtora, é um risco muito grande que você deve evitar, ok? Além disso, você tem que verificar outras questões relacionadas às cláusulas do contrato para ver se o seu cliente tem ali prazo hábil para obter financiamento no banco, qual que é o prazo previsto de entrega do imóvel, qual o montante das penalidades previstas, para você poder avaliar a questão de se há alguma onerosidade excessiva, se o cliente vai ter tempo de cumprir as obrigações que lhe incumbem, prazo para ele fazer o registro do imóvel a hora que a escritura ficar pronta, como é que as chaves vão ser entregues a ele. Ou seja, uma série de coisas que exigem uma leitura muito atenta desse contrato. E até mesmo algumas modificações, discussões antes que você permita o seu cliente fechar o negócio, ok? Então, com essa atuação preventiva, olhando o registro e olhando o contrato com esse cuidado, você pode ajudar o seu cliente a mensurar o risco e ajudá-lo a fazer um bom negócio. Agora eu quero conversar com você sobre os problemas que podem acontecer depois de assinado o contrato.
problemas que podem acontecer já na execução do empreendimento. E aí o mais comum deles e o mais preocupante é o atraso na entrega da obra. Porque esse atraso pode, inclusive, vir a gerar uma não entrega da obra, não é? E aí nós vamos conversar então um pouco sobre atraso na entrega de empreendimento. Primeira dúvida que surge quando a gente conversa sobre atraso no empreendimento é se a construtora pode estipular um prazo de tolerância. Porque praticamente todo contrato imobiliário prevê um prazo de tolerância para o atraso. Um prazo dentro do qual a obra estará atrasada, mas não haverá nenhuma consequência para a construtora pelo atraso. O consumidor não receberá nenhum tipo de compensação ou de reparação pelo atraso naquele período, que normalmente é fixado em 180 dias corridos ou 120 dias úteis pelas construtoras, não é? E aí, a gente precisa, obviamente, fazer uma ponderação. Afinal de contas, o CDC ele prevê como um princípio regulador das relações de consumo a busca pela harmonização dessas relações. Então, você também não pode, para proteger o consumidor, desequilibrar a relação, mantê-la desequilibrada e prejudicar excessivamente o fornecedor. Você tem que ter em vista a natureza e as características daquele negócio, não é? E aí a gente tem que ter em mente que, obviamente, qualquer negócio imobiliário é um negócio complexo. Construir um empreendimento é um negócio muito complexo, porque demanda fatores, de certo modo, alheios à vontade da construtora, como condições climáticas. Às vezes um período chuvoso extenso pode sim influenciar na finalização de uma obra. Às vezes uma escassez de um determinado material no mercado pode influenciar no prazo da obra. Uma greve de funcionários ou até uma escassez de mão de obra pode influenciar. É um negócio jurídico que contempla várias circunstâncias e que por isso é muito complexo. Então, atrasos podem ocorrer sim. Por outro lado, quem ofere bônus com a atividade de consumo, o fornecedor que ofere bônus com aquela atividade, também suporta os ônus, principalmente se nós considerarmos o artigo 14 do CDC, que fala na responsabilidade objetiva, na responsabilidade independente de culpa. Então, se a atividade imobiliária é complexa e de risco, é certo também que esse risco e essa complexidade inerentes são assumidas em grande parte pelo fornecedor. O que não significa, porém, que ele tenha uma responsabilidade por risco integral. Então agora nós vamos começar a esmiuçar até onde vai a responsabilidade do fornecedor e até onde começa, a partir de onde começa o direito do consumidor. E aí a primeira coisa que eu já vou te falar é que sim, este prazo de tolerância, ele é permitido, ele é lícito. A jurisprudência já considerou este prazo de tolerância como algo razoável e inerente aos contratos e à complexidade dos contratos imobiliários. Então, para fazer frente a essa complexidade e esses riscos, há a possibilidade da construtora fixar sim um prazo de tolerância. E o prazo dele, de 180 dias, é um prazo aceitável, é um prazo lícito. A jurisprudência tem entendido que esse seria o prazo máximo para se fixar uma tolerância pelo atraso. Então, 180 dias ou 120 dias úteis seriam o prazo máximo de tolerância, onde se permitiria um atraso da obra para além do prazo combinado, sem repercussões, sem responsabilidade civil, em princípio, para a construtora, ok? Então, o prazo de tolerância existe e é válido sim. Agora, caso extrapolado este prazo de tolerância ou não previsto um prazo de tolerância no contrato, quais as consequências para a construtora perante o consumidor? Quais os direitos do consumidor? São inúmeros os direitos do consumidor e nós vamos falar de um por um deles. Só para a gente já ilustrar, nós podemos falar no direito ao desfazimento do contrato, a rescisão contratual e devolução de todas as quantias pagas pelo consumidor, corrigidas monetariamente, com juros, ou seja, o consumidor pode optar, diante do atraso, por não mais continuar no negócio, entender que ele deixou de ser vantajoso.
Dependendo das circunstâncias que envolveram o caso concreto, esse consumidor pode ter direito a uma compensação por danos morais, né? Então, um consumidor que teve ali frustrado um planejamento familiar, viveu alguns dissabores que extrapolam o mero aborrecimento, e aí essa é a análise que vai ficar para o caso concreto. O consumidor pode ter direito à compensação pelos lucros cessantes que ele deixou de oferir, né? Pelos lucros que ele deixou de oferir, pelos lucros cessantes ao longo do período de privação do imóvel, ao longo do período de atraso, né? E aí nós vamos ver quais são os critérios que a jurisprudência fixa para poder estipular essa compensação, essa reparação. E pode ter até mesmo direito a alguns tipos de indenização bem diferentes, como a indenização pela perda de uma chance. No caso, por exemplo, em que, pelo atraso desmesurado, ele perde a oportunidade de um bom financiamento com taxas de mercado boas, perde a oportunidade de um bom negócio, de um bom momento no mercado imobiliário, tá? Então, nós vamos conversar sobre cada uma dessas repercussões de agora em diante. Muito bem. A primeira repercussão, então, que eu quero conversar com vocês é sobre a indenização pela perda de uma chance. A indenização pela perda de uma chance é uma forma de responsabilidade civil relativamente recente, de inspiração europeia e trazida para o direito brasileiro, que prevê uma espécie de indenização não pela perda de um lucro efetivo, mas pela perda da expectativa razoável de um lucro ou de uma vantagem, ou pela frustração da possibilidade de se evitar um prejuízo. É como se fosse uma indenização que está entre o lucro cessante, não é um lucro efetivo frustrado, mas também não é um dano hipotético que não se indeniza. É a frustração da possibilidade de se buscar o lucro ou de se evitar um prejuízo. Então, vamos trazer isso para o caso concreto, com duas situações, com dois exemplos. Imagina um consumidor que adquire um imóvel por volta aí de 2004, 2005, com previsão desse imóvel ficar pronto em 2009, tá? Um grande empreendimento. E aí, 2009, o que acontece no Brasil, 2009, 2010? Um boom imobiliário, uma valorização imobiliária muito grande, só que esse imóvel não fica pronto. Por culpa da construtora, o atraso se prorroga, se prolonga e esse imóvel só é entregue em 2014. E o que aconteceu com o Brasil em 2014? Uma crise imobiliária sem precedentes, uma desvalorização, um aumento no estoque de imóveis no mercado e, consequentemente, uma dificuldade muito grande de se vender imóveis. E aí o consumidor que fez aquele negócio, imaginando um cenário econômico positivo, uma perspectiva que em 2004, 2005 era uma perspectiva positiva para 2008, 2009, mas só recebe o imóvel em 2013, 2014, quando o mercado estava em crise, pode pleitear perante a construtora uma indenização pela perda de uma chance. É diferente, não é uma indenização por lucro cessante, é uma indenização pela perda de uma chance, porque ele perdeu um momento de mercado propício, ele perdeu a chance de, naquele momento de mercado, estar com o imóvel pronto e usufruir daquele cenário favorável e ter talvez um lucro ali razoável, não é? A segunda situação, talvez até mais corriqueira, é quando, pela demora na obra, né, na conclusão da obra, o consumidor perde a possibilidade de obtenção de um bom financiamento imobiliário. Às vezes ele já tem a carta de pré-aprovação com juros muito favoráveis, mas o imóvel demora tanto a ficar pronto ou a chegar no estágio que ele teria a documentação para concretizar o financiamento, que ele perde aquela taxa favorável. E quando ele vai buscar o financiamento novamente, as taxas já são outras muito mais elevadas e as situações em que o consumidor nem consegue mais pegar aquele mesmo empréstimo e não consegue continuar mais com o empreendimento, não consegue mais continuar pagando o empreendimento. Nessa situação, obviamente, ele pode pleitear uma indenização pela perda de uma chance, consistente na perda de uma boa oportunidade de um financiamento imobiliário, não é? Então, essa é uma primeira indenização que pode estar presente
dependendo do caso concreto. Uma segunda indenização possível é a indenização pelos danos materiais, pelos danos emergentes, consistente na devolução dos valores que o consumidor pagou para a construtora. Então, é possível que o consumidor, quando ele rescindiu o contrato por atraso da construtora, por culpa exclusiva da construtora, ele pleiteie de volta tudo o que ele pagou, tendo direito à devolução sem quaisquer descontos de penalidades, de multas. Ele vai receber de volta o que ele pagou com correção monetárias e com juros legais. Tá ok? Muito bem. Outra possibilidade é de o consumidor pleitear a indenização pelos lucros cessantes. O que é isso? Naquele período em que ele ficou privado do imóvel pelo atraso demasiado, ele teve frustrado uma série de possibilidades de lucro. Ele podia estar alugando esse imóvel, podia estar obtendo algum tipo de vantagem econômica com ele, ou até mesmo residindo nesse imóvel e deixando de pagar um aluguel, mas por culpa da construtora e do seu atraso, ele teve essa vantagem frustrada. E aí ele pode pleitear uma indenização pelos lucros cessantes. Muito bem. O entendimento jurisprudencial majoritário entende que os lucros cessantes, nesse caso, são presumidos, e isso é muito importante. A jurisprudência entende que os lucros cessantes são presumidos em caso de atraso na obra. Presume-se a frustração de uma vantagem econômica para aquele que não recebe o imóvel na data combinada, independente da finalidade que, no caso concreto, ele fosse dar para o imóvel. Fosse para morar, fosse para alugar. E aí tem dois critérios que as decisões judiciais vêm adotando. Algumas adotam um, outras adotam outra, para reparar esses lucros cessantes. O primeiro critério consiste na estipulação de um percentual do valor do imóvel, o qual será pago mensalmente como se fosse um aluguel, enquanto perdurar a obra. Então, pode-se pegar, por exemplo, 1% do valor do imóvel e se pagar aquilo mensalmente para o consumidor enquanto o atraso durar, como se fosse um aluguel. E há outras decisões que utilizam o valor de mercado para a locação daquele imóvel. Então, se chama um perito, faz uma perícia judicial, ele apura qual o valor de mercado para a locação de um imóvel como aquele, e aí se arbitra aquele valor como valor mensal que a construtora terá de pagar para o comprador enquanto o apartamento não for entregue, ok? É claro que, além disso, pode ser que o contrato tenha previsão de uma cláusula específica de penalidade, de compensação, e aí pode ser que o teor do contrato prevaleça, a não ser que ele seja muito iníquo, muito abusivo. Há consultoras que vão fixar um valor de 0,2%. Aí é óbvio que, se o intuito aqui é afastar uma possível indenização com base na lei, vai prevalecer o critério legal. Mas se o contrato já contemplar algum tipo de compensação, de cláusula penal, que abrange a compensação de prejuízos de forma presumida, proporcional, justa, pode prevalecer o que está no contrato. Para além da indenização pela perda de uma chance e do dano material, o consumidor pode também, no caso concreto, se houver ali a configuração de um dano efetivo, pleitear indenização por danos morais. Muito importante, não se presume um dano moral tão somente pelo atraso na entrega do imóvel. A situação, para ensejar um dano moral, ela deve ser comprovada, e aí o magistrado, no caso concreto, vai avaliar se o atraso gerou meros dissabores ou se extrapolou o mero aborrecimento e gerou de fato situações consideradas como violadoras de um direito da personalidade.